Olá! Nesta análise, vamos mergulhar fundo em uma das figuras mais complexas e francamente mais incompreendidas do Antigo Oriente Próximo. A gente vai decodificar peça por peça a anatomia simbólica de Pazuzu. Um monstro para sua casa. Soa como uma contradição, não é? Um monstro dentro de casa? Pois é, mas é justamente nesse paradoxo que a gente encontra a verdadeira função ritual de Pazuzu para os povos da antiga Mesopotâmia. E essa é a grande questão que vai guiar a nossa conversa. Por quê? Porque a resposta revela uma lógica de poder, muito diferente da nossa. Uma lógica que é essencial para a gente conseguir decifrar o que a imagem de Pazuzu realmente significa. Então, para entender Pazuzu, a gente precisa primeiro entender o conceito por trás do poder dele. Que conceito é esse? É a lógica ritual que consegue transformar o próprio medo numa arma. E aqui está a chave de tudo, a magia apotropaica. Sabe, ela não está buscando um poder bom, nesse nosso sentido moderno, não. Ela busca um poder que funciona. A lógica é a seguinte, só uma força tão ou mais aterrorizante que a ameaça é capaz de repelir os perigos sobrenaturais. Pazuzu, entende? Ele não era amado, ele era uma ferramenta. E a ameaça número 1, nesse caso, era Lama Shu, uma demônia terrível que atacava mulheres grávidas e recém-nascidos. Então imagine esse cenário. Uma guerra invisível acontecendo dentro de casa. E qual era a arma de escolha? Pazu. Ele era invocado como uma verdadeira força de choque para confrontar e expulsar esse mal tão específico. Ok, agora vamos entrar na anatomia dele. Olhar como o corpo de Pazuzu foi literalmente construído como um arsenal de símbolos. Cada pedacinho daquela forma monstruosa tem uma função ritual, tem uma mensagem de poder muito clara. Olha só as asas. Não são só 4 asas para voar, não. Elas representam o domínio total sobre os ventos cósmicos. E na Mesopotâmia, os ventos eram vistos como vetores de doença, de desastre. Então, controlar os ventos significava, no fim das contas, controlar a própria calamidade. E o rosto é uma máscara de pura agressão. Essa mistura de traços humanos com os de um predador, isso não é por acaso de jeito nenhum. É uma declaração visual de ferocidade, feita sob medida para aterrorizar e repelir outras entidades. As mãos, os pés, são armas. As garras de predador e os pés de ave de rapina não deixam nenhuma dúvida. Pazuzu é uma criatura de combate. Ele está ali, pronto para atacar e repelir fisicamente qualquer força que ameace a casa. Até os elementos que parecem mais bizarros, como a cauda de escorpião ou o falo em forma de serpente, tudo isso só reforça essa linguagem de violência. O que eles representam? Veneno, perigo, uma potência agressiva que não cede, que não negocia. Então, como a gente pode ver, cada traço monstruoso de Pazuzu pode ser mapeado. Desde o domínio dos ventos nas asas até a defesa venenosa da cauda, cada parte tem uma função apotropaica bem definida e com um grau de certeza acadêmica bem alto. A própria forma de Pazuzu é, em si, uma linguagem de poder. A imagem de Pazuzu, por si só, já é muito poderosa, claro, mas a identidade dele era confirmada e, mais importante, ativada por textos. Então, vamos ouvir agora o que as próprias inscrições nos amuletos têm a dizer. Isso aqui é uma tradução direta de uma inscrição encontrada numa estatueta. É ele mesmo falando, uma autodeclaração. Pazuzu não é uma força anônima, sabe? Ele se apresenta, ele declara de onde veio, quem ele é, qual é o seu poder. E isso era absolutamente crucial para a eficácia do ritual. Pensa só, um simples objeto de bronze ou de pedra era transformado num guardião ativo seguindo esses passos. A inscrição dava nome ao poder. O encantamento ativava esse poder, e a posição dele, sempre com o olhar voltado para fora, projetava essa força de proteção contra o mundo lá fora. Bem, com tudo isso em mente, agora é fundamental a gente corrigir algumas ideias erradas, algumas interpretações modernas que não batem com a realidade de quem ou do que Pazuzu realmente era. É que Pazuzu não se encaixa nas nossas caixinhas, nas nossas categorias fáceis. Ele não era um deus de panteão que recebia adoração em templo, nada disso. Ele era, na prática, uma ferramenta ritual. Uma força perigosa, sim, mas muito útil, que era acessada por meio da magia para resolver problemas bem específicos, principalmente a proteção da casa. Essa linha do tempo ajuda a gente a colocar tudo em contexto.
Pazuzu surge lá no Império Neo-Assírio e sua popularidade como guardião das casas dura, olha, por séculos. Isso mostra que ele não foi só uma moda passageira. Ele era uma solução ritual duradoura para medos que eram muito, muito persistentes. E essa ideia é perfeita para ilustrar a identidade dele. Pazuzu era uma espécie de tecnologia ritual de fronteira. É isso. Ele vivia ali no limite entre o mundo dos humanos e o mundo dos demônios. E a função dele era exatamente essa: ser o monstro que guarda a porta, que guarda a janela, que protege o corpo da mulher grávida. E no fim, a gente fica com uma pergunta, né? Quando olhamos para essa imagem tão terrível, a gente não vê só um monstro. O que a gente vê é o reflexo de medos muito profundos. O medo da doença, o medo da perda, do que não se pode ver. Mas a gente vê também a incrível engenhosidade humana em transformar o próprio terror num escudo. Então, o que essa imagem realmente comunica sobre a natureza do medo e da proteção? Talvez a resposta esteja justamente ali, na fronteira que ele foi criado para guardar.